Será mesmo que a riqueza material é a prova definitiva de que o divino aprova a nossa vida? Pense um pouco no cristianismo histórico. A gente está falando de uma mensagem que sempre foi enraizada no sacrifício, na partilha e naquela busca por algo que vai muito além do mundo material. Mas aí, quando você olha para grande parte da religião moderna hoje, o que a gente vê? Uma obsessão quase cega pelo luxo, pelo acúmulo de bens e por aquele sucesso financeiro para ontem. E a grande pergunta é, como é que a gente chegou nesse ponto de inversão total de valores? Bom, é exatamente isso que nós vamos destrinchar nesta análise de hoje. Vamos dissecar, direto ao ponto, como uma fé milenar foi transformada numa estrutura extremamente sofisticada de consumismo. Você vai entender como o divino foi reposicionado, na prática, como um verdadeiro balcão de negócios para atender o ser humano moderno. E olha, essa chamada teologia da prosperidade não é um acidente, tá? Ela tem método, tem uma evolução histórica bem clara. As raízes dela estão lá na década de 1940 nos Estados Unidos, misturando religião com as filosofias de novo pensamento. Mas foi na década de 1970 que a coisa se solidificou de vez como uma doutrina. E a chegada explosiva aqui no Brasil aconteceu no finalzinho dos anos 70, bem num momento em que o país passava por uma modernização acelerada e muita gente buscava ascensão social. Aquela mensagem tradicional que exigia renúncia foi estrategicamente adaptada. Afinal, eles precisavam validar os desejos de uma sociedade que estava literalmente sedenta por consumo. O grande motor que faz essa engrenagem toda girar é o que a gente chama de lógica da retribuição. Basicamente, é uma reinterpretação moderna de textos super antigos para criar um sistema onde o divino é meio que obrigado a retribuir você na exata medida das suas obras, ou, sendo bem direto, das suas doações financeiras. O princípio do sacrifício virou a famosa lei da semeadura. É uma dinâmica onde uma boa ação ou uma oferta exige um pagamento material quase que imediato em troca. Percebe a mudança? A fé deixa de ser uma relação de entrega e passa a ser uma transação, uma verdadeira troca de mercado. E o ponto alto, a prática diária dessa teologia, é a tal da confissão positiva. É a crença de que você não deve mais orar pedindo ou suplicando, porque, nessa lógica, isso demonstraria fraqueza. Em vez disso, a pessoa passa a declarar, determinar, decretar e exigir a bênção. Isso muda completamente a postura de quem crê. Sai de cena a submissão reverente e entra um sentimento de direito adquirido. É o ser humano no comando, ditando as regras para o divino. Só que manter essa estrutura de pé tem um custo social altíssimo. O estudo rigoroso e a razão são frequentemente descartados. No lugar disso, eles elevam a revelação emocional do líder. E a consequência mais dura é que, se saúde e dinheiro são sinais absolutos de que você tem fé, então a pobreza, o desemprego ou uma doença grave viram automaticamente sinônimos de fraqueza espiritual ou pecado oculto. A culpa é transferida de forma cruel para quem já está vulnerável e sofrendo. É aqui que a gente vê uma ruptura bizarra com o modelo histórico. Pensa comigo, de um lado, a fé tradicional, baseada na graça imerecida, reconhecendo que as adversidades e sofrimento fazem parte da vida humana, não tem jeito. Do outro lado, a nova fé de mercado, centrada puramente no ego. Nela, o sofrimento é um bug, uma falha no sistema espiritual. O divino é rebaixado a um mero coadjuvante, quase como um gênio da lâmpada cuja única utilidade é garantir o seu conforto e a sua escalada social. Isso leva a gente para uma conclusão meio indigesta. O fiel virou essencialmente um consumidor. Dentro desse paradigma de mercado, a fé é empacotada e vendida na prateleira como qualquer outro produto. E assim como funciona em qualquer modelo agressivo de vendas, você é condicionado a buscar o tempo todo o próximo upgrade para sua vida material ou espiritual. A insatisfação precisa ser constante. Senão, a roda do consumo religioso simplesmente para. Obviamente, essa mentalidade vaza das instituições e contamina toda a estrutura social. Os sintomas gritam na nossa cara. A gente vê um hiperindividualismo cego, onde o universo parece girar só em torno do ganho pessoal. Um consumismo que decreta que você só tem valor se puder exibir o que comprou. E isso corrói as comunidades, né? As relações viram puro utilitarismo. O grupo deixa de ser um lugar de acolhimento para os necessitados e vira só uma ferramenta de networking para o sucesso individual. Mas olha, a história original guarda um contrapeso muito poderoso contra tudo isso. Pega, por exemplo, o relato clássico da viúva pobre. Enquanto a mentalidade de mercado de hoje exalta as grandes fortunas como auge da espiritualidade, a raiz histórica subverte essa lógica totalmente. A viúva não é exaltada pela quantia que ela doou, muito menos pelos bens que ela tinha acumulado. Ela é exaltada pela devoção autêntica, por entregar tudo o que tinha, mesmo estando na escassez. A virtude, historicamente falando, morava no desapego, não no excesso.
Então, diante dessa pressão exaustiva de ter sempre mais, qual era o antídoto proposto lá no início? A palavra mágica é contentamento. Se a gente analisar os textos históricos do apóstolo Paulo, o objetivo supremo de uma vida abençoada não era encher a conta bancária, era desenvolver o contentamento, a capacidade real de encontrar paz, propósito e plenitude, quer você tenha muito, quer você não tenha quase nada. A verdadeira liberdade não era ser dono de tudo, mas não ser escravo de absolutamente nada. O que nos traz para uma provocação final que não dá para ignorar. Se a estrutura da nossa espiritualidade, a nossa energia mental e até os nossos pedidos focam inteiramente em comprar coisas, ganhar status e fugir de qualquer desconforto, a gente está realmente adorando ao divino ou nós somos só peças extremamente eficientes prestando culto ao mercado? Fica a reflexão. Se essa análise te ajudou a entender melhor os bastidores da teologia e o comportamento da nossa sociedade atual, considere apoiar o nosso trabalho. Imagina que tem 2 botões fundamentais aqui na sua tela agora. Um para você seguir o canal e outro para curtir este conteúdo. Clicar neles é crucial para a gente continuar produzindo análises dinâmicas e diretas ao ponto, focando no que realmente importa. Um abraço e até a próxima.